Vou passar a palavra, neste momento, para Carlos Vinícius Brito Reis, diretor da GHEX, né? Global Home Education Exchange. Mais uma vez, boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa da presidente dessa sessão, da mesa, a senadora Soraya Tronic, e a todos os outros parlamentares presentes, como o deputado Lincoln Portela, que muito está brilhante aqui também nessa tarde. E, como todos também já fizeram, eu gostaria de fazer uma clara e sincera saudação a todos os professores no dia de hoje, né? Especialmente as professoras e professores presentes aqui, os pais e mães educadores. Também na pessoa, com toda licença, da minha mãe, foi professora de escola pública, diretora de escola pública, e hoje é uma das fãs número 1 da educação domiciliar, a respeito dos nossos filhos e de tantos outros que são educados em casa também. E a mais uma professora, uma história recente foi publicada no YouTube da NED a respeito de uma professora, uma pedagoga, que tem toda a sua licenciatura para educar em escola, educar tantos outros filhos, mas que está sendo processada por optar por educar seus próprios filhos. É das nossas contradições e absurdos hoje no Brasil, né? Bem, eu gostaria de dar início à apresentação a todos os presentes, apresentando inicialmente a Global Home Education Exchange. Ricardo, só um minutinho. Oi. Obrigado, senhor. Eu queria pedir perdão, eu ia falar o nome do deputado, e até você falou, mas eu quero falar antes que... Obrigado pela sua presença, deputado. O deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais, é autor do projeto de lei 3179 de 2012 de educação domiciliar. Muito nos agrada a sua presença aqui, muito nos honra. Muito obrigada. Te devolvo a palavra, Carlos. Obrigado. Vou começar o tempo agora. A Global Home Education Exchange é uma organização não governamental que atua de maneira internacional em defesa e promoção da educação domiciliar ao redor do mundo, em troca de experiências, em busca de evidências, fundamentação e promoção da causa, né? Eu também faço parte aqui no Brasil da ANED, e a base principal, obviamente, para a atuação da GEX é de que trata-se de um direito documentado historicamente em âmbito internacional, e especialmente de que, como pais, é nosso direito dirigir a educação dos nossos filhos. Bem, entre os objetivos da GEX, nós temos basicamente a advocacia, né, na defesa da causa, a divulgação de quem defende o homeschooling, que precisa de apoio e que se incentive isso também, e também de pesquisas. As pessoas têm perguntas, como foram várias colocadas aqui, que necessitam, sim, de respostas, né? E nessa promoção, inclusive, nós temos conferências globais que são realizadas desde o ano de 2012. A primeira foi na Alemanha, não por acaso, é o país que hoje proíbe a educação domiciliar de uma forma explícita, e vamos falar a esse respeito aqui. Tivemos a GEC, a conferência da GEX aqui no Brasil, em 2016, no Rio, onde foi editado, inclusive, os princípios do Rio a respeito da educação domiciliar ao redor do mundo. Ano passado, nós tivemos na Rússia, e neste próximo ano, em 2020, nós teremos em Singapura. Inclusive, já deixo aberto o convite àqueles que gostariam de submeter artigos científicos, pesquisas. Até o dia 31 de janeiro, a GEX está recebendo aplicações a esse respeito. Então, quem gostaria, que se volta aí para a área acadêmica, pesquisas, está aberto a contribuição até o dia 31 de janeiro de 2020, para apresentação na GEX. Né? Então, conhecendo o homeschooling, nós poderíamos falar aqui do senso comum, poderíamos falar também de achismos versus as pesquisas científicas que fundamentam, sim, a educação domiciliar, e dos mitos e das verdades. Vamos abordar, então, um pouco de cada um desses aspectos. A história do homeschooling no mundo, ela não se trata de um fenômeno moderno, por mais que tenhamos a sua versão moderna atualmente. Trata-se, sim, de um direito natural, algo que acompanha a humanidade, que acompanha as famílias desde que as famílias existem, porque as famílias, desde a sua origem, é quem educaram os seus filhos, antes mesmo que a escola, tal como a conhecemos hoje, tivesse sido instituída. Inclusive, se a escola foi instituída, ela foi instituída, e os primeiros professores, eles foram educados em casa, pelos próprios
pais e famílias antes mesmo que a escola assim fosse constituída. Então, não estamos falando que a escola não surgiu antes da família. A família e a educação no âmbito familiar surgiu antes de qualquer outra discussão que a gente pode ter aqui a esse respeito de Gênesis, né? Bem, ela trata-se, então, de um fenômeno histórico e transcultural, não é determinado por apenas um país. Temos registros, sim, ao longo da história, tanto, por exemplo, entre os hebreus, a Grécia Antiga, onde os preceptores, como tutores, atuavam na educação domiciliar junto às famílias, na Europa Antiga, na Europa Moderna também, nos Estados Unidos e também no Brasil. Quantas figuras nós já temos isso como claramente registrado ao longo da história, que foram educadas em casa, desde governantes, como os nossos primeiros reis, governantes aqui no Brasil, como o próprio Assis Chateaubriand, também foi educado em casa, e o próprio Paulo Freire foi alfabetizado em casa. Então, todas essas questões são muito importantes de serem destacadas, porque muita gente tenta apontar a educação domiciliar como se fosse um fato que está surgindo agora, uma novidade, e não é. A educação domiciliar ela é um direito natural, algo que sempre foi praticado na história da humanidade, não importa em qualquer que seja o país e qualquer época. Bem, mas, de fato, nós tivemos um recrudescimento, uma diminuição da prática da educação domiciliar, principalmente no início do século XX, com a estruturação, o avanço das instituições formais de ensino. Daí poderia até se perguntar aquele questionamento, né, as ameaças que a educação domiciliar pode apresentar hoje, aqueles questionamentos que talvez surgiram quando a escola foi apresentada primeiramente para aqueles que praticavam a educação domiciliar de então, né? Os perigos da escola, enfim. Não estamos tratando aqui de uma oposição, como bem colocada, de um conflito escola e educação domiciliar, mas sim sobre a liberdade e escolha dos pais de poderem optar pela melhor gênero de educação que entendem para os seus filhos. Enfim, mas principalmente também com o início dos estados totalitários, no início do século XX, nós tivemos um pouco desse recrudescimento. E, a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, já no período pós-guerra, nós tivemos, sim, uma busca pela reconquista da liberdade educacional, porque isso foi muito enfrentado, especialmente no Estado nazista, como todos conhecemos, que foi da Alemanha, de Hitler, que proibiu, inclusive, a educação domiciliar, onde se utilizou da educação, àquela época, para promover, sim, a doutrinação ideológica de toda uma nação, e não apenas de uma nação, de todo um continente. E isso foi necessário e firmado na Declaração Universal de Direitos Humanos a se garantir exatamente o direito e a liberdade e a autonomia dos pais de escolherem o gênero de educação que deveria ser ministrado aos seus filhos, não dependendo exclusivamente do Estado. Bem, temos, como falei aqui, as previsões normativas, tanto da Declaração Universal de Direitos Humanos, quanto do Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, e lembrando, pela própria lógica de interpretação das normas, já seria suficiente, porque um tratado internacional do qual o Brasil é signatário, ele tem poder supralegal. De norma como de lei complementar. Então, nesse caso, inclusive, o próprio Pacto de São José da Costa Rica e todos os outros tratados, do qual o Brasil também é signatário, garantem a liberdade dos pais de educação, de liberdade educacional. Os princípios do Rio, como eu mencionei aqui, que foram divulgados pela GECS em 2016, aqui no Rio, e a nossa própria Constituição, quando fala que é direito, dever de todos e dever do Estado e da família, e o próprio artigo 206 da Constituição também fala da liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, não podemos restringir apenas a escola. De maneira alguma, mais uma vez, a educação domiciliar se propõe à oposição à escola, mas sim uma garantia da liberdade de escolha dos pais. Atualmente, nós temos mais de 4 milhões de estudantes em prática ao redor do mundo. São mais de 64 países que já regulamentaram a educação domiciliar. Resultados do desempenho acadêmico deles é mais do que evidente. Não temos disparidades em questões raciais, em questões de correlação do desempenho acadêmico e a necessária
rigidez da regulamentação que pode ser apresentada, nem mesmo com relação com as práticas de abuso. E aqui eu faço um parênteses até para afastar um pouco desse mito que muitas vezes é imposto às famílias, porque abusos são cometidos e todos nós devemos combater isso e lutar para que sejam cessados os abusos, mas pelo fato eventualmente, de alguém em uma escola abusar de uma criança ou de qualquer outra pessoa, nem por isso eu posso condenar todas as escolas. Eu não posso pegar e utilizar de argumentos falaciosos para restringir ou diminuir ou omitir o direito àqueles que têm de poder educar os seus filhos. Bem, a OIDEL é uma instituição de status consultivo e atua junto à ONU, e ela mede o índice de liberdade educacional dos países como um todo. E os países com maior liberdade educacional são aqueles, não por acaso, que encontram também melhores desempenhos nos níveis de desenvolvimento educacional, de desempenho educacional. Bem, o Brasil ocupa hoje a 58ª posição nesse ranking. Disputa ali com Catar, Camboja, Vietnã. Um dos indicadores que compõem esse índice geral é exatamente se o país adota ou não a prática do homeschooling. Ele expressa o índice como um todo, o quanto o Estado confia nos seus cidadãos, ou o quanto o Estado é interventivo sobre a liberdade educacional das famílias. Esse é um mapa que demonstra exatamente a distribuição da educação domiciliar ao redor do mundo, dos países que já regulamentaram. Então, nós podemos ver, não é predominante de apenas uma região do mundo ou de um determinado país, mas sim se expressa até em países de matriz socialista, como já tivemos na própria União Soviética, que hoje é a Rússia. Não é? Nós temos a África do Sul, a Austrália, temos os Estados Unidos, temos países na Europa, países na América do Sul, como o Chile, aqui já foi dito, e tantos outros que adotam a prática da educação domiciliar, já regulamentada e assim consolidada ao redor do mundo. A respeito, aqui eu trouxe um mapa dos Estados Unidos que mostra a diferença de regulamentação que existe lá, inclusive. Em verde, aqui vocês têm estados dentro desse país que não adota restrição nenhuma. Outros têm uma regulamentação um pouco mais moderada e poucos apenas têm uma regulamentação mais restritiva, que exige um cadastro, que exige avaliação e outras questões mais restritivas. Eu vou avançar. Bem, sem também gastar muito tempo para entrar em detalhes, eu posso passando aqui. Nós temos, sim, muitas pesquisas consolidadas ao redor do mundo, e principalmente, claro, nos Estados Unidos, que tem uma matriz de análise comportamental muito evidente, onde se analisa os resultados daqueles que já foram educados em casa, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de socialização. E aqui eu faço mais um parênteses, porque em 2001, a revista Times, reconhecendo que a educação domiciliar tinha ótimos desempenhos acadêmicos, questionou: e a socialização? Aquela célebre pergunta que todos ouvimos hoje, né? Então, uma grande pesquisa foi iniciada pelo Dr. Brian Ray, nos Estados Unidos, com mais de 7.500 pessoas, que foram e conseguiu-se obter um número de entrevistados de mais de 5.000, e o resultado é que isso não é um problema. A socialização daqueles que foram educados em casa, comparado com aqueles que foram educados na escola, o resultado foi ainda melhor. Então, nós temos níveis tanto da parte de desempenho, de participação política, quanto da parte de voluntariado. E a satisfação das pessoas que foram educadas em casa, a concordância delas de que isso foi uma vantagem para ela, foi um benefício para ela. A satisfação com a própria vida, o voluntariado, como eu já mencionei aqui, e o nível de leitura dessas pessoas também que foram educadas em casa. Não estou falando aqui de hipótese, pessoal. Estou falando aqui de evidências científicas, de resultado de pesquisas que demonstram claramente a eficiência, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de impacto social, porque todos os pais que estão aqui, inclusive eu, que um dia fui um grande questionador da educação domiciliar, e fui convencido pelos fatos, pela realidade, e não por um achismo, e não por uma ideologia, de que a educação domiciliar, sim, é muito importante, ela é excelente, e foi por isso que nós optamos, eu e minha esposa, pela educação domiciliar dos nossos filhos.
Bem, dentro do cenário da educação domiciliar, talvez o Rick poderá abordar um pouco melhor disso, a gente tem evidências que hoje, há mais de 25 anos que se trata da educação domiciliar no Brasil, especialmente junto ao Congresso, mas aqui nós já temos, inclusive, municípios e estados ao redor do país propondo regulamentação. Inclusive, em Vitória, já foi regulamentado. E isso, com toda a vênia, é um grande input exatamente para essa casa aqui, que já há mais de 25 anos discute a matéria. Não podemos mais aguardar. Nossos filhos não podem esperar. Os filhos que há 25 anos atrás aguardavam por essa regulamentação já foram. Os nossos estão aí. Quantos mais ficarão à margem da lei? Porque essa minoria ela não pode ser atendida, como foi bem colocado aqui. Porque essa minoria tem que ficar à margem da lei, restrita, inclusive, de obter mais possibilidades de socialização, porque elas não podem adentrar a determinadas atividades, porque ela não tem uma matrícula escolar. Enfim, então, o próprio silêncio legislativo tem prejudicado as famílias educadoras e essas crianças que estão hoje aqui. Só para fechar, de fato, a garantia, a referência da regulamentação da educação domiciliar, que é proposta dentro do cenário, não apenas no Brasil, mas considerando a realidade brasileira e considerando também as melhores práticas ao redor do mundo, aquilo que a GECS, inclusive, dá apoio à ANED a esse respeito, é de que se garanta a liberdade educacional, que se dê igualdade de direitos aos estudantes domiciliares e escolares, que haja uma simplificação no cadastro, não transforme a educação domiciliar como se fosse uma matrícula escolar meramente, ou como se fosse uma prática escolar. A educação domiciliar, existem diferentes abordagens. Garantam a simplificação no cadastro para as famílias, que as famílias possam se cadastrar ou diretamente junto ao órgão público, ou através das próprias associações ou instituições de ensino que deem apoio à educação domiciliar. Isso é o que acontece na maioria dos países que já adotaram. Assim como nós temos no próprio regulamento brasileiro educacional a respeito do senhorio misto da educação, que envolve instituições públicas e privadas. Da mesma forma, a proteção às famílias que optarem pela educação domiciliar. As famílias têm sido perseguidas, as famílias têm sido processadas, as famílias têm sido perturbadas. As famílias que estão aqui hoje são extremamente corajosas, porque vêm aqui sob ameaça, muitas vezes, de processos, de acusações, de injustiças que são cometidas contra elas. E que haja também a própria flexibilidade no sistema avaliativo certificador. Isso não tem nada de inovador, na verdade, é apenas a prática daquilo que já está na LDB, que prevê, inclusive, a possibilidade de avaliação por ciclos de aprendizagem. Então, por que não adotar esse próprio modelo ao acesso, é o que nós queremos, famílias educadoras, o acesso às avaliações de certificação, que certifique os nossos filhos, e que se também não cometa injustiça com as famílias educadoras, com o sistema avaliativo. Porque muitas vezes surge a proposta, não, se a criança não tiver um desempenho adequado na avaliação, ela deve voltar para a escola. Aí eu devolvo a seguinte pergunta: o que é que fazemos com as crianças e os estudantes escolares que têm repetidamente um baixo desempenho ou a falta de aproveitamento nas suas avaliações escolares? Elas são enviadas de volta para casa? Não, não é? Então, não se cometa essa injustiça também com as famílias educadoras. O que é que nos faz estar aqui hoje, né? São os nossos filhos. São essa geração e as gerações seguintes. Tal como Dietrich Bonhoeffer disse, o homem justo é aquele que vive para a próxima geração. Então, é por causa deles que nós estamos aqui, em busca da liberdade educacional deles e das gerações seguintes, que possam escolher o melhor gênero de educação a ser ministrado aos seus filhos. Quem quiser conhecer mais um pouco dos dados, das pesquisas, tem os links todos aqui disponíveis, tanto da campanha aqui no Brasil, quanto dos movimentos globais e das instituições que se dedicam a pesquisas e fundamentações e achados científicos que trazem a evidência da educação domiciliar e do sucesso que ela traz para aqueles que assim optam por ela. Muito obrigado a todos. Deixo o meu contato. Por fim, senadora, eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo, só para poder fazer a entrega em mãos de uma carta, tanto da HSLDA, que seria a ANED americana, Associação de Defesa da Educação Domiciliar nos Estados Unidos, quanto uma carta da GECS também, destinada tanto à senadora relatora do projeto aqui, quanto ao Senado e a essa Casa Legislativa.